Por que ninguém quer trabalhar em supermercado? Centenas de milhares de vagas abertas e quase ninguém querendo ocupar. Mas calma, não é preguiça, nem falta de vontade. É um colapso silencioso no modelo de trabalho que sustentou o varejo por décadas. E no final desse vídeo, você vai entender o verdadeiro motivo que está transformando o supermercado em um dos piores lugares para se trabalhar hoje. Aproveita e se inscreve aqui no canal para não perder os próximos dossiês sobre o mundo dos negócios e da economia real. Nos anos 2000, trabalhar em supermercado era quase um rito de passagem. Empacotador, operador de caixa, repositor. Era o primeiro crachá, a primeira assinatura na carteira e, para muita gente, o primeiro 13º. Mas esse modelo morreu. Hoje, mesmo com mais de 300 mil vagas abertas, o setor não consegue contratar. O desemprego está em mínima histórica, segundo o IBGE, mas o supermercado virou o emprego que ninguém quer. E a pergunta é: o problema está nos jovens ou nas empresas que pararam no tempo? O modelo tradicional de supermercado parece congelado no tempo. Jornada de 8 horas, salário baixo, fim de semana no batente e muitas vezes sem ar-condicionado. Tudo isso em um mercado que exige esforço físico, atenção constante e ainda multiplica funções. Você é contratado como operador de caixa, mas acaba limpando o chão, repondo prateleira e até trocando o gás da padaria. O crachá diz uma coisa: o trabalho é outro. Além de você ter que dar produção em cada uma das múltiplas funções. E se não der produção em só uma delas, então você será demitido. E se fizer tudo certo, mas a empresa encontrar alguém que na cabeça dela dará mais produção ainda que você, então adivinha? Você será demitido. Isso se você não pedir demissão por não aguentar mais a pressão por ser mais ágil no trabalho. Tudo porque você sozinho tem de fazer o trabalho de várias pessoas, já que o supermercado não consegue preencher o número de vagas disponível. A pessoa aceita o emprego já sabendo que por um motivo ou outro não vai durar muito nele. Isso acaba com a vontade de trabalhar em um lugar assim. Isso sem contar ter de lidar com clientes chatos, que brigam com você por coisas que não são sua culpa, quase como se você fosse o dono do supermercado. Além de ter de trabalhar em muitos casos nos domingos e feriados. Em cidades como Nova Iguaçu, por exemplo, há vagas pagando apenas salário mínimo sem maiores benefícios para funções que exigem 3 cargos em um só. E quando você soma aluguel, transporte e alimentação, o salário evapora antes de chegar no final do mês. Hoje, o custo de vida básico ultrapassa R$3.000. Então por que alguém trocaria liberdade e tempo por um salário que não paga nem o básico? Enquanto o setor varejista não mudou, o mercado de trabalho mudou completamente. O jovem de hoje tem outras opções. Ele pode vender online, fazer delivery, prestar serviços digitais, ser motorista de aplicativo, e tudo isso sem uniforme, sem chefe e com mais flexibilidade. O vice-presidente da Abras, Márcio Milan, resumiu bem: o trabalhador mudou. Hoje é a empresa que procura o funcionário. E é verdade. A geração que cresceu na internet aprendeu que tempo vale mais que salário fixo. Trabalhar 8 horas por dia para receber o mínimo virou um mau negócio. Mas calma, o problema não é só cultural. Tem algo mais profundo acontecendo. E é isso que as grandes redes estão tentando entender. As redes estão desesperadas. A Irota, em São Paulo, teve que realocar funcionários de outras lojas para conseguir abrir uma nova unidade. A OXXO, famosa por suas lojinhas de conveniência, adiou a inauguração de 30 lojas por falta de pessoal. O problema é nacional. Segundo a CNC, 8 das 10 funções mais comuns nos supermercados são as que mais sofrem com falta de mão de obra. E mesmo aumentando o salário inicial, a rotatividade de pessoal é absurdo. Gente entrando e saindo em semanas. E supermercados fechando por falta de mão de obra. Por quê? Porque ninguém aguenta. A rotina é exaustiva, o ambiente é pesado e o reconhecimento é quase zero. A sensação é de que o funcionário é descartável.
e isso mina qualquer vontade de ficar. Você trabalharia em um supermercado hoje? Comenta aqui embaixo. Quero saber sua visão real de quem vive o mercado de trabalho no Brasil. Para tentar contornar o caos, os supermercados começaram a apelar. Primeiro, recorreram ao exército, literalmente. Fizeram parcerias com quartéis para contratar jovens recém-saídos do serviço militar. A lógica é simples. Quem aguenta quartel, aguenta o caixa. E funcionou em parte. Cerca de 80% dos reservistas conseguem emprego logo após o serviço. Mas o setor também passou a abrir espaço para aposentados e pessoas com deficiência. Públicos que trazem estabilidade, comprometimento e menos rotatividade. O problema é uma solução tapa-buraco, porque o verdadeiro nó está dentro da estrutura: salário baixo, gestão antiquada e zero plano de carreira. Sem mudar isso, nada segura funcionário. E os supermercados sabem disso. Nos últimos anos, surgiu uma nova aposta: o trabalho intermitente. A ideia é moderna. O funcionário é chamado só quando precisa. Mas, na prática, é precarização disfarçada de flexibilidade. Você nunca sabe quanto vai receber no fim do mês. Não tem previsibilidade, nem segurança. E o supermercado economiza, claro. Só que para o jovem, paradoxalmente, isso é mais atraente do que uma rotina rígida. Ele prefere a incerteza com liberdade do que a escravidão com crachá. Como o setor não consegue contratar, a tecnologia entrou em cena. Self-checkouts, caixas automáticos e lojas com menos atendentes. O Pão de Açúcar já usa em 90% das lojas. Mas essa automação tem um efeito colateral: menos empregos e mais resistência. No Zepoanailua e Reino Unido, várias redes estão voltando atrás, porque o autoatendimento gerou furtos, erros e impessoalidade. No Brasil, ainda é tendência. Mas se a tecnologia dominar, o que sobra para o trabalhador que o sistema já descartou? No fim das contas, o problema dos supermercados é simples e brutal. Eles vendem muito, mas lucram pouco. A margem líquida média é de 2% a 5%. Ou seja, de cada R$100 em vendas, sobram R$2 a R$5 de lucro. Com uma estrutura pesada e concorrência feroz, o salário acaba sendo o elo mais fraco. E enquanto isso não mudar, o apagão de mão de obra só vai piorar. Os supermercados estão presos num paradoxo. Precisam de gente, mas não conseguem pagar o suficiente para atrair ou manter. E a geração que cresceu com internet e flexibilidade não vai voltar para trás. A pergunta é: quem vai repor as prateleiras quando as máquinas também pararem? Se esse vídeo te fez pensar, deixa o like. Isso ajuda muito o canal a crescer. Se inscreve para não perder os próximos dossiês e compartilha com alguém que também percebeu como o mercado de trabalho está mudando rápido demais. Nos vemos no próximo episódio do Dossiê dos Negócios.